Explicando o porquê o Sonic Super Sonic X Universe é tão roubado. Bora pro vídeo. Só a gente sabe que o universo Sonic e a fandom principalmente é lotado de versões de Sonic, né? Seja versões poderosas, versões fracas demais, fracas nível padrão, né? Do canon, como no não canon. E pessoal, o do Super Sonic X Universe, a gente sabe que foi um universo criado por Jorash, né? Alguma coisa assim. Ele é um gringo, basicamente. Ele criou esse universo de Super Sonic X Universe, baseado também no Sonic X, o antigo Sonic X. E pessoal, esse Sonic, eu vou explicar porque ele é tão roubado e tão poderoso. Pessoal, primeiramente que esse Sonic é a versão mais poderosa do Sonic. Não tem outra versão que eu conheça, né? Que tem um Sonic tão OP, tão roubado, que bate de frente até com seres muito poderosos do universo de Dragon Ball, se a gente for ver. O Zeno, basicamente, é bem inferior a esse Sonic, se a gente for ver. O auge desse Sonic, em nível de poder. Já vamos começar que esse Sonic tem a fase 3, né? O Super Sonic fase 3 está um nível absurdo. Ele consegue usar o Kaioken, consegue usar técnicas de outros animes como Naruto, né? Ele consegue usar o Rasengan, Shodama Rasengan, ou Dama Rasengan. Só que ele não diz o nome da técnica direto, né? E consegue usar o golpe do dragão, que é uma das principais técnicas do Goku, né? Ele consegue usar o Kamehameha aumentado 10 vezes, o Kamehameha, ele consegue usar várias técnicas de outro universo, Suzano. E pessoal, isso aí já é muito roubado. Se a gente for ver, mas Freeza é um personagem da Fandom. Pessoal, eu vim fazer um vídeo sobre o personagem da Fandom também, né? É um personagem da Fandom. A gente vê que tem Naso que é forte, mas pessoal, se a gente comparar o Naso contra ele, claro, né? O Naso já disse, não importa quantos universos eu absorva, eu não serei capaz de chegar no nível de infinidade da Esmeralda Mestra. Pessoal, a gente tá falando de um nível totalmente diferente. Esse Sonic já alcançou o nível que o Naso estava teorizando. Ele alcançou um nível tão absurdo que ele bate de frente com várias divindades e humilha, se a gente for ver. Que eu não entendo muito sobre a série, mas dá pra ver quando a gente assiste alguns vídeos de batalha dele, a gente vê o nível teórico e absurdo concreto se concretizando. Ele luta com seres absurdos, dragões absurdos, deuses dragões, né, na verdade. E cara, ele tem várias esmeraldas do caos, ele tem umas pedras lá do caos, né, que é do universo da Blaze e do Silver. Pessoal, quando ele junta esses poderes, ele se torna um ser tão forte que nem Ultra Sonic, que é uma das versões mais fortes do Sonic, uma das formas, não chega perto do nível dele. Hyper Sonic é no mínimo a base desse Sonic, entende? O Super Sonic fase 3 já tá no nível tão absurdo que ele bate de frente com um dos vilões do Mega Man fusionados com Mips. E se a gente vê quem é Mips, é uma das entidades do universo Sonic que fez o caos na dimensão do Silver. Ele fez um caos, é uma entidade basicamente, pessoal. E o Sonic literalmente trata Mips como se fosse um dos seis poderosinhos, mas não é tão poderoso, entende? O Super Sonic fase 3 rivaliza com ele numa boa. E quando ele usa o Kaioken, pessoal, ele literalmente consegue fazer algum efeito, algum dano à fusão. E eu falo da fusão, não o Mips original. Porque Mips aí ele conseguiu a fase 3, ele conseguiu outros níveis, né? Mas se fosse o Mips que a gente vê no canon, ia ser fichinha para o Sonic derrotar ele. Entende? Esse Sonic do universo Sonic X Universe é literalmente o Sonic mais poderoso da própria ficção, do universo ficcional do próprio Sonic, se a gente for ver. Outro personagem da Fandom que consegue rivalizar provavelmente com esse Sonic, se ele usar, por exemplo, 50% do poder dele, seria o Shadwick fusionado lá do universo do Naso, né? Que é aquela fanfic, não, fan animation feito pelo Chakra X. Se o Shadwick, personificação do caos, enfrentasse ele, eu queria deixar para outro vídeo, mas eu vou responder logo aqui. Ele basicamente seria derrotado. É o que, Freeza? Pessoal, é assim que acontece. Se o Shadwick enfrentasse ele, o Sonic utilizando a fase 4, por exemplo, que a fase 4 já bate com divindades, com entidades poderosíssimas, que quase nem existem no universo de Sonic canônico. Pessoal,
o Shadk ia até rivalizar com o Sonic fase 3, utilizando o Kaioken, Ultra Sonic, até que ele conseguiria rivalizar um pouquinho. Mas quando chegasse no Sonic fase 4, utilizando o poder total, ou 50% do poder dele, pessoal, o Shadk já não ia aguentar mais. O Shadk Hyper, eu falo do Shadk Hyper personificação do caos. Mas esse Sonic, ele consegue as esmeraldas do universo do Silver, que é aquelas pedras do caos, sei lá, esqueci o nome, mas é que nem se fosse uns cristalzinhos coisados, né? Não é gemas, na verdade. Pessoal, ele tem basicamente as 7 esmeraldas e as 7 gemas, e ele também consegue utilizar as super esmeraldas. Então, juntando as super esmeraldas do caos, que é a mesma que o Shadk usa para se tornar Hyper, ele tem um controle total do caos. Ele tem um controle do caos tão absurdo que basicamente multiversos, quando ele tá batalhando com seres poderosos, literalmente vão pra sola ou pro saco, como a gente disse. Literalmente são destruídos, são colapsados, vários universos, galáxias são destruídos, pessoal. Então a gente já viu o nível desse Sonic e o que ele pode fazer. E quando ele faz a fusão com Shadow, aí é que o nível sobe para níveis totalmente inimagináveis.